Olá, tudo bem? A gente sempre conversa um pouquinho aqui no canal. Eu converso com você sobre o jeito certo ou o melhor jeito de estudar inglês. E uma dúvida que todo mundo tem, que eu acho que você também pode ter, é qual é o jeito certo de estudar gramática. Então existe muita coisa aí no mercado, existem muitas promessas tentando livrar o aluno do processo de estudar gramática, mas isso, pessoal, não existe. Eu tenho 17 anos de carreira dando aula e se te prometerem estudar inglês sem estudar gramática, você foge. Fala, não é possível, porque a teacher Fernanda falou que não dá. Por quê? Porque a gramática, ela é uma ferramenta para você fazer alguma coisa, uma ferramenta para você falar inglês. É a mesma coisa que alguém te prometer construir uma casa sem usar o cimento, sem usar o tijolo, sem usar o martelo. Tudo bem, usar martelo é difícil, mas você vai ter que usar o martelo para construir uma casa, para pregar um quadro. Então é a mesma coisa com a gramática. Ela é uma ferramenta, pode ser difícil, pode parecer too much, mas ela é necessária para você poder falar, correto, para você poder falar com qualquer um. Então hoje eu vou tentar passar para você algumas dicas de como estudar gramática do jeito certo, do melhor jeito para você. Primeira coisa para você entender, gramática não é regra, não são decorebas, não são memorizações de fórmulas. Gramática não é matemática. Rimou e tudo. Não é matemática. Em matemática você decora a fórmula, você decora a regra, mas a gramática não é só isso. Não adianta você ficar em casa estudando quadrinhos de gramática ou livros de gramática se você não for aplicar isso na vida real. Então, se é uma ferramenta, eu preciso usar essa ferramenta, eu preciso colocar isso de uma maneira prática, do jeito que você usa na sua vida. Então, uma dica disso, eu sei que você deve estar já estudando e deve ter visto isso bastante. Um exemplo muito claro disso é o uso do futuro em inglês. O futuro, a gente tem o will e a gente tem o going to. Então, você fica estudando isso aí, estuda a diferença. Só que, na verdade, o will e o going to, eles são muito parecidos. Eles são jeitos de você falar do futuro. Vai mudar um pouco a intenção, vai mudar um pouco o objetivo que você tem com isso, mas não quer dizer que um vai estar errado ou não, o outro vai estar certo. Então faz muito mais sentido você fazer o caminho contrário. Então essa é a grande dica, esse é o grande jeito correto de você estudar a gramática. Você vai pro exemplo, procura um exemplo de uma coisa que você quer falar, ou ouve um vídeo, assiste um vídeo ouvindo aqueles exemplos, lê um texto, lê um artigo na internet com um exemplo bacana que você quer entender e de trás pra frente do exemplo você chega na gramática. Como assim? Se você for estudar o futuro, pensa assim comigo, o que você quer falar do seu futuro? Eu quero falar, eu vou me tornar um médico quando eu crescer, eu vou ser médico quando eu crescer. Depois que você já tem isso que você quer falar, você vai lá e procura como falar do futuro, ou futuro em inglês, e aí você aplica isso. I am going to be a doctor when I grow up. Você vai conseguir achar muitos exemplos em livros, aqui no canal, vídeos na internet, até mesmo livros de gramática, mas vai ser muito mais fácil você aplicar a gramática com uma coisa que você quer falar do que estudar toda a gramática, ficar decorando um monte de coisa que não necessariamente é real para você. Então seja criativo. Essa é outra dica. Começa a pensar em um monte de coisa que você falaria, presta atenção no que você fala em português para você transpor isso para o inglês. E aí você vai atrás da gramática para prestar atenção e para estudar aquilo. Lógico, tem que fazer exercício, tem que repetir, tem que ver as regras? Tem, mas não adianta ficar decorando para depois querer usar, porque o nosso cérebro não funciona assim. Você precisa ter uma aplicação, aplicar isso diretamente para a sua vida. Última coisa, essa criatividade você tem que usar para também quando você estiver sendo exposto para o inglês. Então, recebeu um e-mail do seu cliente ou do seu chefe, tá lendo alguma coisa na internet, viu um meme, gente, meme tem 3 palavrinhas, 4 palavrinhas por meme escrito às vezes, e você já consegue aprender
coisa. Então essa criatividade tem que ser isso, tem que ser aguçar essa percepção. Vou atrás do que esse meme quer dizer. Vou entender a gramática que tá nesse meme. Tudo tem gramática. Você lê tem gramática, você ouvir tem gramática. Então, transforme isso numa coisa mais bacana, mais agradável. Chega dessa coisa de, não, eu não gosto de gramática. Ou a gramática é muito difícil. Gramática é o inglês e o inglês é a gramática. Então, pra você aprender, precisa ser parte do seu estudo. E transforme isso numa coisa bacana, uma coisa leve. E contem comigo. O que você precisar, deixe suas dúvidas aqui no comentário para eu te ajudar com técnicas, com coisas que podem ser útil para você, que podem ser úteis para você. No meu site, teacherfernanda.com.br, tem bastante coisa falando sobre isso. Eu posto artigos bacanas sobre como aprender, o jeito certo e tudo mais. Entra lá e espero que tenha sido útil. Continue estudando. Keep on studying and bye! Expression of the day. E o idiom de hoje, a expressão idiomática de hoje, tem essa ideia de sem hesitar, sem pensar duas vezes. Então, já que a gente falou de esquecer tudo que você sabe, tudo que você tem de preconceito com a gramática, espero que isso seja uma coisa rápida e sem hesitação para você. Quando você faz uma coisa sem hesitar, você faz alguma coisa at the drop of a hat. At the drop of a hat. Então, deixando o seu chapéu cair. Não tem nada a ver, mas a expressão quer dizer sem hesitar, sem pensar duas vezes. Então, eu posso falar numa frase: John broke up with Mary at the drop of a hat. Então, ele terminou com a Mary sem pensar, sem hesitar. Então, quando é uma coisa muito rápida, pode usar essa expressão aí, coloca na sua listinha. And bye.